Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem também é da madrugada. Eu sou o Gleison Lima, professor aqui do Dedicação Delta e também sou delegado de polícia no estado do Paraná. E a meta hoje é passar para vocês aqui um pouco de experiência, um pouco de legislação, para que vocês possam aí estar cada vez mais próximo do sonho de vocês de adquirir o cargo público tão sonhado, né? Vamos lá. Nesse sentido, hoje, nesse projeto que a gente tem colocado algumas informações mais importantes de legislações diversas, seja tanto legislação especial quanto de outras áreas, do Código Penal e assim vai. Hoje eu vou trabalhar com vocês juizados especiais, principais pontos dos juizados especiais, só que eu vou trabalhar juizados especiais criminais, com ênfase na Lei 9.099 de 95. Então, siga a gente aqui, não se esqueçam de dar um cliquezinho do like legal para nós, porque aqui vai fortalecer o nosso canal e a gente pode cada vez mais estar levando conteúdo de qualidade e com muita presteza para vocês, tudo bem? Nesse sentido, pessoal, vamos já compartilhar a tela aqui, porque para a gente não perder o nosso tempo, nem o precioso tempo de vocês, é lembrar que quando a gente trabalha com juizados especiais criminais, nós vamos lembrar que a Lei 9.099 vai ser o nosso foco. Isso porque quando essa lei veio em 1995, a gente trouxe a possibilidade de trabalhar com um instituto que a gente chama institutos, na verdade, despenalizadores. E com isso é permitido hoje que infrações penais, que a gente vai dizer menores, que aí vai entrar todas as contravenções penais, mais os crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos, nós vamos poder utilizar sim essa lei 9.099 de suma importância no ordenamento jurídico brasileiro, conhecida aqui como um nobre, é um clássico exemplo de direito penal de segunda velocidade, né? O que a gente tem que lembrar que os juizados especiais como um todo, quando a gente fala lei 9.099, tá, gente? Quando a gente está entrando dentro de um dos pontos dos juizados especiais. Mas também tem juizados especiais federais, da lei 10.259 de 2001. Mas a mais famosa, a mais falada aqui, é a própria 9.099 de 95. E a Constituição Federal, no seu artigo 98, inciso 1º, ela fala que, olha, que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então a gente já tem um substrato constitucional como um permissível para que se possa ter os juizados especiais. E é com isso que a gente vai lembrar que a finalidade da Lei 9.099, ela é fracionada em 2 pontos. Nós temos a disposição da Lei 9.099 para os juizados especiais cíveis, que está do artigo 1º ao 59, e a parte que a gente quer ver dos principais pontos aqui, que é a parte criminal, que são juizados especiais criminais, do artigo 60 até o artigo 92 da 9.099 de 95. Agora, a Lei 10.259 de 2001, ela vai dispor sobre os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Nosso foco hoje é 9.099. Agora, os processos de juizados especiais criminais, eles têm alguns critérios para que o regem. Esses critérios são oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, porque ele objetiva sempre que possível reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Inclusive, nós vamos ver que, como os institutos despenalizadores, nós temos até mesmo uma forma de antecipar a aplicação de uma eventual pena de multa, uma pena restritiva de direitos, com uma forma que você aplica sem o processo. Por isso que eles querem mais um acordo para resolver aquele problema de uma maneira mais célere aí, né? Vamos lá. São infrações de menor potencial ofensivo, portanto, as contravenções penais, tá? São os crimes anões aí, infração liliputiana, né? E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos
cumulada ou não comum. Isso aqui é muito importante. Vamos ter algumas exceções, mas temos que colocar isso na cabeça para que não se esqueça. Contravenções penais e crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos. Nós temos uma jurisprudência em teses, comumente a gente tem falado de jurisprudência em teses aqui em nossas aulas, é lembrar que são julgados, esses julgados aqui do STJ, nesse caso aqui, que trouxe a tese, a jurisprudência em tese de número 96, e essa tese de número 10 fala que na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material ou ainda a devida exasperação no caso de crime continuado ou de concurso formal. Estamos aqui falando dos artigos 69, 70 e 71. Lembrando que 71 do crime continuado, 70 do concurso formal. E ao se verificar que o resultado da adição é superior a 2 anos, afasta-se a competência do juizado especial criminal. O que quer dizer? Você praticou dois crimes, dois crimes ali, e ou uma contravenção penal e um crime, e o somatório deles for o mesmo contexto, seja um concurso material, seja um concurso formal, crime continuado, o somatório deles, as penas em abstrato ultrapassam 2 anos. Neste caso, eu não posso usar o juizado especial criminal, porque as penas ultrapassaram 2 anos, porque é pelo somatório delas, não são olhadas de maneira individualizada, tá? E o que determina a competência dos juizados especiais criminais? Vai ser o lugar em que foi praticada a infração penal. Ah, eu pratiquei a infração penal na cidade de São Paulo e eu pratiquei a infração penal na cidade de Bragança Paulista. Vai ser onde eu pratiquei a minha ação penal. Vamos lembrar que no CPP, que é o Código de Processo Penal, nós temos uma mudançazinha na regra, tá? Porque para o CPP, a regra é que a competência da justiça comum é determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Beleza? Vamos avançar. O que deve fazer a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência de infração penal, de infração de menor potencial ofensivo? Ela deve lavrar o TCO, vai chamar de TCO, ou para alguns lugares TCIP, tem até outros nomes, mas esses aqui são os principais. TCO é o termo circunstanciado de ocorrência, o TCIP é o termo circunstanciado de infração penal, tá bom? E aí, logo em seguida, encaminhar o termo junto com o autor do fato e a vítima, tá? Ah, mas e se ele não puder comparecer naquele momento? Assume o compromisso de comparecimento, que é o TCC, termo de compromisso de comparecimento, e deverá requisitar exames e perícias necessários, tá? O que vamos lembrar é que recentemente o STF já assentou o posicionamento segundo o qual é possível, por exemplo, que a PRF e a própria Polícia Militar possam lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, o termo circunstanciado de infração penal, tá? Foram decisões pontuais, mas as decisões estão tomando proporções nacionais aí. Caso da lei de drogas, o porte ou posse de armas de drogas para consumo pessoal, o famoso artigo 28, que não tem uma pena privativa de liberdade, que você tem ali a admoestação verbal, que você tem ali na verdade a admoestação verbal e multa vem até depois, vem a advertência sobre os efeitos das drogas, vem a prestação de serviço à comunidade, a medida obrigatória de comparecimento a curso, etc. Mas não tem ali uma pena privativa de liberdade para quem tem porte ou posse de arma de fogo para consumo pessoal. E é nesse sentido que o artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas, ele vai dizer que o agente de qualquer das condutas do artigo 28, que é exatamente o que eles chamam de usuário, apesar de não ter o verbo uso, né? Dessa lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 33 a 37, que são os outros crimes previstos ali na lei de drogas, tirando o 38 e o 39, desta lei será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Olha só, isso aqui é quase óbvio. Porque se lá na lei de juizados especiais vai compor toda e qualquer infração penal, crime, na verdade, cuja pena seja até 2 anos, lógico que vai entrar o artigo 28. Não precisava nem falar, né? Mas vamos lá.
A Lei 11.343 de 2006 vai falar que, tratando-se de conduta prevista nesse artigo 28, não vai se impor o quê? Prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e fazendo o quê? Providenciando-se requisições dos exames e perícias necessários. Se ausente a autoridade judicial, as providências do parágrafo 2º serão tomadas pela autoridade policial. Isso aqui, gente, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Foi essa aqui, ó, julgada pelo STF. Qual que era o questionamento? Peraí, esse dispositivo não seria inconstitucional? Porque está falando que a autoridade judicial queria lavrar esse termo. E o STF reafirmou, falando, não, isso é constitucional. Quem deve lavrar primeiro esse termo é a autoridade judicial, e não havendo autoridade judicial no momento, aí sim que a autoridade policial é que vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência ou de infração penal, tá? Mas isso acontece na prática? A gente não vai acontecer muito na prática, né? Geralmente o usuário de drogas ali, que foi encontrado com drogas para consumo pessoal, ele é levado ali para a delegacia de polícia, etc e tal, e logo em seguida liberado, né? Depois que assina os termos, mesmo se não assinar também, porque não pode caber prisão para eles. Tá? Então, considerando-se o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, isso foi o argumento do próprio STF, mas sim uma mera peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor, do flagrante e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pela autoridade judicial, que é o magistrado, não ofende o artigo 144, parágrafos 1º e 4º da Constituição Federal, que fala justamente da Polícia Federal e das polícias civis, né? Sem nem interfere na imparcialidade do julgador. Essa foi a decisão do STF. Após a lavratura do termo circunstanciado, pode ser imposta prisão em flagrante ao autor do fato? Não pode, tá? Não pode. Desde que tenha sido imediatamente encaminhado ao juiz, como a gente já falou, e também tenha assumido o compromisso de a ele comparecer, que é o famoso termo de compromisso de comparecimento, tá? O que deve esclarecer o juiz nessa audiência preliminar? Foi levado para o juiz. O que ele deve fazer de primeiro? Esclarecer a possibilidade de fazer composição civil de danos, composição de danos civis, vão pagar e vão resolver esse negócio, tá? E aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. O juiz deve esclarecer isso para a pessoa, tudo bem? Vamos lá. O que acarreta o acordo homologado de composição civil de danos civis? Ele vai em ação penal privada, tá? Aquela que é a famosa queixa-crime. Vai ser a renúncia ao direito de queixa-crime. E se for ação penal pública condicionada à representação? A lei fala renúncia ao direito de representação. Lembremos que, por exemplo, um direito de representação é um crime de ameaça. Uma queixa-crime é, por exemplo, um crime de injúria, como regra, tá? Injúria. Ação penal privada, tudo bem? Nesses casos vai haver a renúncia se você fez o acordinho ali civil. Havendo representação em caso de crime de ação penal pública incondicionada, o que pode propor o Ministério Público? O que são ações penais públicas incondicionadas? Qualquer uma outra que tenha pena de até 2 anos, mas ação penal pública incondicionada. Só lembrando também que toda contravenção penal é de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público, que é o dono dos litígios, é o dono do litígio ali, né? É aquele que tem o poder, dever de denunciar alguém, por exemplo. Denunciar no sentido de denúncia, né? Denúncia do próprio Ministério Público, a peça acusatória dele. Poderá propor transação penal, que trata-se de aplicação imediata de pena restritiva de direitos e multas, ou multas. Lembramos que aqui a transação penal é antes de efetiva denúncia, tá? E se for multa única aplicável, o juiz pode reduzi-la até a metade, tá bom? Essa transação penal acontece muito nos juizados especiais, tá? Quais são as hipóteses em que não se admite a proposta de transação penal? Transação penal, primeiro, que ela é antes da denúncia, faz uma antecipação da multa e da prestação da pena restritiva de direitos. É interessante, às vezes o cara quer fazer aquela proposta e quer aceitar, na verdade, aquela proposta do Ministério Público, tá? Evita de ter todo aquele processo, não gera antecedentes criminais, em tese uma boa para o sujeito que em tese vai ser processado e tem a perspectiva de ser condenado ali, tá? Mas as hipóteses em que não se admite proposta de transação penal, ter sido autor da infração
condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Não se admite proposta de transação penal para ele. Mas também ter o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. E não indicar os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias seja necessário o suficiente para a adoção da medida. Após a aceitação da proposta pelo autor da infração penal e seu defensor, detalhe importante, e seu defensor, qual que é o procedimento? Proposta submetida à apreciação do juiz, tá? A proposta acolhida não implica em reincidência, nós já falamos sobre isso, e a sanção imposta não constará de certidão de antecedentes criminais. É uma pena, em tese, que o sujeito cumpre sem ter o processo, mas também sem ter a condenação. Tudo bem? E vai nos dizer, aqui mais, que não sendo possível a transação penal nas ações aqui, ó, ações, né? Só corrigir depois. Ações penais públicas, o que ocorre? O Ministério Público oferece denúncia oral, o ofendido pode oferecer queixa-crime oral, o exame de corpo de delito é dispensável, ou seja, é prescindível, é dispensável, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente, tá? E causas complexas não ficam no juizado especial. Mesmo que a pena for até 2 anos, a causa complexa não fica no juizado especial criminal. Por quê? Porque ali é para coisa simples, o princípio da oralidade, etc. Então aqui, ó, causas complexas deve ser enviada para onde? Justiça comum, tá? E aí vai ser designado dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Então veja que aqui já passamos para o momento da denúncia. Já deixamos a transação penal para trás, já passamos para o momento da denúncia. Vamos lembrar que essa jurisprudência em tese de número 93 do STJ, na tese de número 7, fala que a transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal. Não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes. E por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento de culpabilidade penal nem da responsabilidade civil. Isso aqui foi uma certa proteção também para quem aceita a transação penal, porque às vezes só quer acabar com aquele problema de uma vez, tá? A súmula vinculante número 35 é extremamente interessante, porque ela fala que a homologação da transação penal, acabou de, fez o acordinho da transação penal, beleza? Ela não faz coisa julgada material, porque se fizesse e o cara descumprisse, não dava para voltar atrás. Então ela só faz coisa julgada formal. Descumprida, portanto, as suas cláusulas, nós vamos retomar a situação anterior, possibilitando que o Ministério Público continue a persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou queixa, de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, descumpriu o acordinho que foi feito, voltamos de novo a proceder de acordo com o que está falando inicialmente. Agora, vamos lembrar do recurso cabível da sentença aqui do Juizado Especial Criminal em caso de rejeição da denúncia ou queixa, vai ser o recurso de apelação no prazo de 10 dias, tá? Vamos lembrar que quando uma sentença ou acordo ele é obscuro, contraditório ou omisso, nós temos um recursinho chamado de embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias. Vamos lembrar que dependem de representação, tratando-se, portanto, de uma ação penal pública condicionada à representação. Nossa Senhora, ficou horrível isso aqui. Condicionada à representação. Tudo bem? Essa ação penal pública condicionada à representação vai ser de lesão corporal de natureza leve, lesão corporal de natureza culposa, mesmo estando em qualquer legislação. Nós temos lesão corporal de natureza culposa no CTB? Temos. Tá? Agora, vamos lá. E se a mulher, vítima de violência doméstica, foi vítima de uma lesão corporal de natureza leve? Como não se pode aplicar a Lei 9.099 para a Lei Maria da Penha, por consequência, eu não posso ter representação nesse caso. Nesse caso, especificamente, lesão corporal de natureza leve, vai ser um crime de natureza leve, continua sendo, mas é ação penal pública incondicionada. Lá, se fosse lesão corporal, previsto no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Tudo bem? Agora, e no Código de Trânsito Brasileiro? Há casos em que, mesmo sendo lesão corporal de natureza culposa, que não vai se aplicar
esses institutos da 9.099, que é a Lei de Juizado Especial. Que casos são esses? Por exemplo, o sujeito praticou o crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, mas ele estava em estado de embriaguez, ao haver consumido bebida alcoólica. Entendeu? Outro caso, o sujeito estava praticando racha e acabou gerando lesão corporal. Também é uma situação que vai obrigar a instaurar o inquérito policial ao invés do famoso TCO. E mais, o artigo 90A do Código da Lei 9.099 fala que não se aplica os institutos da Lei 9.099 para os crimes militares, tá bom? Vamos lembrar que crime militar tem uma legislação própria, que é o Código Penal Militar, tá? E esses crimes militares hoje está estendida, a ideia do crime militar hoje está estendida de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, e lá vai se falar em qualquer infração penal praticada por esses militares, desde que atenda às condições do artigo 9º, tá? Tem um 10 também, mas principalmente o 9º do Código Penal Militar. Agora vamos lá, pessoal. O que significa essa tal da suspensão condicional do processo, que é o tal do sursi processual? É uma das medidas despenalizadoras da 9.099, mas ele é cabível para crimes cuja pena mínima combinada seja igual ou inferior a 1 ano. Ou seja, não ultrapasse 1 ano. Mas, gente, cuidado com isso aqui. Eu não falei com vocês que a Lei 9.099 é para contravenções e também para crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos? Pois bem, mas aqui a suspensão condicional do processo é para os crimes cujas penas combinadas seja igual ou inferior a 1 ano, a pena mínima. Então eu posso pegar um estelionato com a pena de 1 a 5 anos? Posso. O estelionato mais básico deles? Posso. A pena mínima de 1 ano, posso aplicar eventualmente suspensão condicional do processo. Tá? A suspensão vai acontecer por prazo de 2 a 4 anos. O acusado não pode estar sendo processado por outro crime e o acusado não pode ter sido condenado por outro crime, devendo estar presentes os requisitos da suspensão condicional da pena. Diferente, tá vendo em cima? Suspensão condicional do processo, mas também deve-se ter os requisitos da suspensão condicional da pena, que está no artigo 77 do Código Penal. Lembramos aqui da súmula de número 536, que fala que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Natural, porque não se aplica nada da 9.099. Vamos lembrar que as condições a que está sujeito o acusado que aceita essa suspensão condicional do processo, que é uma das medidas despenalizadoras da 9.099 e 95, é exatamente a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca que reside sem autorização do juiz durante esse prazo, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. E o que nos diz essa jurisprudência em tese de número 93 é que fala que o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação aplica-se por analogia à suspensão condicional do processo. Usei uma vez, não posso usar pelos próximos 5 anos. Tá? Posso usar só depois. Não gera antecedentes, mas é um registro. Tudo bem? Vamos lembrar que os requisitos sucintos do artigo 77 do CP, ou seja, nós estávamos falando de suspensão condicional do processo. Só para lembrar que a suspensão condicional da pena tem esses requisitos próprios. Vai falar que a execução de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Lembra que lá a pena mínima de 1 ano. Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que condenado não seja reincidente de crime doloso, culpabilidade de antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias autoriza a concessão do benefício e não seja indicado ou cabível a suspensão do artigo 44, que é justamente a substituição, na verdade, da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E a condenação à pena anterior de multa não impede o benefício. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, subiu a pena aqui de 2 para 4, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, quando condenado maior de 70 anos, né, de idade, e ou razões de saúde que justifiquem a medida. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Aqui nós estamos falando, gente, de requisitos da sursi penal, que é a suspensão condicional da pena, que não se confunde com sursi processual, que é a suspensão condicional do processo.
Tá? Suspensão condicional do processo, Lei 9.099 de 95, é um dos institutos despenalizadores. Suspensão condicional da pena, eu suspendo a pena por quê? Já foi imposta essa pena, já terminou o processo. Tá? Próximo ponto aqui é lembrar que na jurisprudência em tese de número 96, no item 3, lá no tema 3, fala que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do MP, do Ministério Público, que é o titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Já a súmula de número 243 do STJ, ela vai falar que o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou pela majorante, ultrapassar 1 ano. Sabe daquela situação que nós acabamos de ver lá atrás também? Da questão da transação penal, que vai acontecer da questão da utilização da Lei 9.099, que olha, na utilização da Lei 9.099, ou é contravenção penal, ou é crime cuja pena seja de até 2 anos. Mesmo se for em concurso material, formal, crime quantidade. Se foi, soma as penas. Ultrapassou 2 anos, já não pode utilizar. Mesma coisa aqui. Também não posso usar o instituto da suspensão condicional do processo se esse somatório, seja pelo concurso material, formal, continuidade delitiva, somatório ou a exasperação, a pena mínima ultrapassar este 1 ano. Tá? Vamos lembrar que a causa para revogação obrigatória do sursi processual, se no curso do prazo, esse beneficiário que foi beneficiado do sursi, da suspensão condicional do processo, ele vier a ser processado, basta ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Também a causa para revogação, agora nesse caso facultativa, que aqui era obrigatório, da suspensão condicional do processo, se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por contravenção ou vier a descumprir qualquer outra condição imposta, por isso que ela é facultativa, falando de crime, e nem a situação da reparação do dano, que é outra condição imposta. E por fim, lembrar, de acordo com esse ponto que nós vamos trazer, as disposições da Lei 9.099 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Na jurisprudência em tese de número 96, eles reafirmaram que é totalmente constitucional o artigo 90A da Lei 9.099 de 95, que veda a aplicação desta lei aos crimes militares. Com isso, a gente chega com mais um pacote rapidinho aqui, né? Só para a gente memorizar, só para a gente relembrar assuntos importantes sobre a Lei 9.099, que trata de dados especiais nesse ponto que nós tratamos hoje dos criminais. Eu desejo a todos vocês excelentes estudos, não apenas bons, mas excelentes estudos. Siga-nos aqui em nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, dê um like aí, porque isso é muito importante para o fortalecimento cada vez mais do canal e para que a gente possa levar para vocês o mais rápido possível. Meu cabelo está todo lesado aqui atrás, hein? Muito bom, nota 2. Para que a gente possa levar para vocês aí esses conteúdos de grandiosa qualidade e que certamente vai servir para aprimorar o estudo de vocês estarem cada vez mais próximos do concurso desejado. Bacana? Grande abraço para todos aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!